Olá, galera do Periscope, tudo bem? Como é que estão? Eu quero hoje dar a dica a respeito do artigo 28 do Código Penal. Então, o artigo 28, em apertada síntese, anuncia o quê? O artigo 28 diz que não isentam o agente de responsabilidade penal, não é caso de inimputabilidade, a emoção ou a paixão e a embriaguez. Eu quero falar com vocês sobre essa tal da embriaguez. Vejam, nós sabemos que são várias as espécies de embriaguez. Nós temos a embriaguez acidental, proveniente de caso fortuito ou força maior. Proveniente de caso fortuito, a gente não sabe que está ingerindo uma substância inebriante. E a embriaguez não acidental, a embriaguez acidental por caso fortuito e a embriaguez acidental por força maior. Na embriaguez acidental por caso fortuito, o agente não sabe que está ingerindo a substância inebriante. E a embriaguez acidental por força maior, o agente é obrigado a ingerir a substância. Nós temos também a embriaguez não acidental. Do mesmo jeito que existe a embriaguez acidental, temos a embriaguez não acidental. Essa pode ser voluntária e culposa. Na voluntária, o agente quer se embriagar. Não falei que ele quer se embriagar para praticar crime, eu falei que ele quer se embriagar. É aquela pessoa que sai à noite e fala, vou tomar todas. E eu tenho a embriaguez não acidental culposa, aquela embriaguez que o agente acaba exagerando na ingestão da substância. Então, em resumo, já vimos duas espécies de embriaguez. A embriaguez acidental, proveniente de caso fortuito ou força maior, e a embriaguez não acidental, voluntária ou culposa. Temos ainda a embriaguez doentia, patológica, essa é tratada como doença mental, eu aplico o artigo 26 para ela. E, por fim, a embriaguez pré-ordenada. Na embriaguez pré-ordenada, aqui sim, o agente se embriaga para praticar um crime. A embriaguez pré-ordenada é uma agravante de pena prevista no artigo 61 do nosso Código. Vamos voltar para as duas primeiras espécies de embriaguez. Vamos falar com mais calma a respeito da embriaguez acidental e não acidental. A embriaguez acidental, seja ela proveniente de caso fortuito, seja ela proveniente de força maior, a embriaguez acidental, se completa, exclui a culpabilidade. É uma hipótese de inimputabilidade. Então vejam, a embriaguez acidental, se completa, exclui a culpabilidade. É causa de inimputabilidade. Agora, a embriaguez acidental, se incompleta, não exclui a imputabilidade, só reduz a pena. Então vamos repetir isso aqui, ó. Embriaguez acidental. A embriaguez acidental, não importa se proveniente de caso fortuito ou força maior, quando completa, exclui a culpabilidade. Se incompleta, diminui a pena. Tá ok? Rogério, e a embriaguez não acidental? A embriaguez não acidental não exclui a culpabilidade. A embriaguez não acidental, seja ela voluntária ou culposa, não exclui a culpabilidade. Rogério, mesmo quando completa? Mesmo quando completa. E por que a embriaguez não acidental, mesmo quando completa, não exclui a culpabilidade? Porque eu aplico a teoria da actio libera in causa. A teoria da actio libera in causa manda você analisar a capacidade penal do ébrio, não no momento da conduta criminosa, em que ele está completamente bêbado, mas no momento exatamente anterior, no momento em que ele ingeria a substância, era livre na causa. Então, você está bebendo todas, sai completamente bêbado, atropela e mata alguém. É claro que eu não vou analisar a sua capacidade penal no momento em que você atropelou e matou alguém. Nesse momento você não tinha capacidade de entendimento e autodeterminação. Eu vou
retroceder à análise da sua capacidade penal quando você era livre, quando você estava ingerindo a substância. É nesse momento que eu vou analisar se você tinha ou não capacidade de entender o caráter ilícito do fato e de determinar de acordo com esse entendimento. Agora, cuidado. Não vamos retroceder somente à análise da imputabilidade, pois, do contrário, você acaba gerando o risco de responsabilidade penal objetiva. Você tem que retroceder não somente à análise da imputabilidade, mas também se no momento em que ele era livre na causa, ele quis, aceitou ou poderia ter evitado o resultado. Vejam, eu estou num bar bebendo todas. Saio do bar completamente bêbado. Vou manobrar o meu carro e acabo atropelando um mendigo que dorme embaixo do meu veículo. Se você retroceder somente à análise da minha imputabilidade, você vai dizer que eu vou responder pelo fato. Por quê? Porque no momento em que eu bebia, eu tinha capacidade de entendimento e autodeterminação. Mas você não pode retroceder somente à análise da imputabilidade. Nesse momento, você também tem que analisar se aquele resultado foi previsto ou era previsível. E no meu exemplo, era absolutamente imprevisível que um bêbado, um mendigo, tivesse dormindo embaixo do meu carro. Apesar de eu ser imputável no momento em que eu ingeri a substância, nesse momento eu não tive previsão do resultado, nem esse resultado era previsível. Imputar a morte do mendigo a mim é uma responsabilidade penal objetiva. Então, cuidado com isso. Teoria da actio libera in causa não significa apenas retroceder à análise da capacidade de entendimento e autodeterminação. Significa retroceder também, no momento da ingestão da bebida, a previsibilidade ou a previsão do resultado. Compreenderam? Então, estas são as dicas que eu tinha para dar a respeito do artigo 28 do Código Penal, mais precisamente a embriaguez. Nós vimos as 4 grandes espécies de embriaguez: acidental, não acidental, doentia e a pré-ordenada. Nós vimos que a embriaguez acidental é a única que exclui a imputabilidade se completa, se incompleta só reduz a pena. A embriaguez não acidental não exclui a culpabilidade, não é caso de inimputabilidade, mesmo quando completa, porque aplicamos a teoria da actio libera in causa. Pela teoria da actio libera in causa, eu vou retroceder para o momento da ingestão da bebida a capacidade de entendimento e autodeterminação. Não só a capacidade de entendimento e autodeterminação, mas também a previsão ou previsibilidade do resultado. Tá ok? Compreenderam? Fiz um resumão aí a respeito da embriaguez no direito penal. Espero que tenham gostado. Vou ler as mensagens de vocês e eu volto mais tarde, ou mesmo amanhã, para dar dicas a respeito do artigo 29 do Código Penal. Tá bom? Um abraço a todos e boa quarta-feira. Eu tossi um pouco.